Um solitário sem perspectivas morre de ataque cardíaco e renasce como filho de um nobre com poderes divinos. Ars era um perdedor mediano e feio no Japão, com um emprego chato, até que um dia, ao voltar, sofreu um ataque cardíaco e morreu. No instante seguinte, ele abre os olhos em um mundo totalmente diferente, vendo o rosto de uma bela mulher deitada em uma cama. No começo, ele achou que estava em um hospital, mas viu um cachorro voador no quarto, enquanto uma empregada parabenizava o loirinho. Então, Ars percebe no reflexo que reencarnou como criança em outro mundo. 3 anos passam sem problemas enquanto aprende a ler e escrever, adquirindo muito conhecimento sobre esse mundo. Descobre que o reino onde vivem chama-se Reino Summerforth, que antes era dividido em... Ele nasceu em uma família de um homem que tinha um filho e 7 reinos, antes de um entrar em guerra e capturar o continente. Ele nasceu na família de um nobre senhor de Lamberg. Ele descobre que a magia é praticada, o que o entusiasma. Mas aprender magia é um sonho devido à sua idade. Sua vida é luxuosa, mora em uma casa enorme, com empregados que cuidam de tudo, e um chefe que prepara refeições deliciosas diariamente. Algo diferente sobre ele é que parece possuir uma habilidade que ninguém conhece. Para testá-la, ele se dirige à sala de treinamento, onde todos os guardas da casa e as pessoas que desejam se juntar às fileiras de soldados vêm para treinar. Todos parecem muito animados ao vê-lo, e ele se senta quando observa um homem levando uma surra. Enquanto tenta aprender a lutar com uma lança, Ars utiliza sua habilidade especial, que revela as estatísticas de qualquer pessoa que ele deseja. Ele percebe que o cara tem habilidades de nível D com uma lança e uma espada, mas parece ter um nível B em arco e flecha. Ele imediatamente corre até ele e pergunta se ele já se cansou de usar um arco e uma flecha, o que o cara não leva a sério e ri, pois acha que arco e flecha é para covardes e mulheres. Ars lhe diz que ele deveria tentar usar um arco e flecha uma vez, e o rapaz teria se recusado a tentar. Mas como Ars era o futuro senhor, ele decide seguir sua ordem. Pega um arco enquanto todos olham. Ele atira e acerta o alvo de primeira. Todos acham que foi sorte, mas ele continua atirando e acerta todas, percebendo seu talento natural. Ele agradece a Ars, enquanto todos perguntam como sabia que esse perdedor seria bom no arco. Mas Ars não quer mostrar seus poderes, dizendo que são só instintos. O problema é que ele não pode ver suas próprias estatísticas, o que o deixa um pouco triste, mas ele volta para casa. Na mesa de jantar, ele se senta diante do pai assustador e verifica suas estatísticas, vendo que tem habilidades de classificação U em todo o quadro, sendo forte o bastante para vencer 10 espadachins de classificação B sozinho, de uma vez. Papai pergunta se ele sugeriu ao perdedor tentar arco e flecha. Ars responde que sim, e seu pai diz que é importante para um futuro lorde saber diferenciar pessoas talentosas das que não são. Após essa conversa no jantar, Ars aprende mais sobre governança e descobre como o mundo real pode ser distorcido e cruel. Os líderes do Império Summerforth parecem ser corruptos, enquanto fazendeiros e pobres se revoltam por toda a área devido a más condições de vida. Enquanto políticos atuam contra o povo com brutalidade policial e métodos desonestos, tornam o mundo igual aos Ekelzarnewa. Ele percebe que, se continuar assim, todo o continente enfrentará uma guerra civil, e ele pode ser forçado a liderar na batalha. Esse pensamento o assusta, pois ainda não é guerreiro, e duvida de conseguir manter sua família e o povo de Lamberg seguros. Na manhã seguinte, ele sai sorrateiramente de casa e começa a perambular pelas ruas do mercado do vilarejo. Mesmo usando uma capa, as pessoas o reconhecem facilmente como uma mulher, e começam a perguntar se ele está fazendo compras. Ars se sente envergonhado e segue em frente, enquanto procura por pessoas com habilidades extraordinárias. Com seu olho mágico, tenta encontrar um grupo de moradores locais, mas descobre que todos são apenas um bando de perdedores inúteis, sem qualquer perspectiva de futuro. Após algum tempo, ele se senta e seus olhos começam a lacrimejar devido ao uso excessivo da habilidade mágica. De repente, ele escuta uma comoção. Uma porta é aberta enquanto uma mulher branca racista expulsa um jovem para a rua, alegando que não há trabalho para pessoas como ele. Ele não parece ter conhecimento sobre essa raça, mas percebe que as pessoas estão chamando-o de Malkin, dizendo que ele é sujo e nojento. De repente, ele recorda ter lido sobre eles em um livro, que mencionava que essas pessoas vinham de um continente distante e foram compradas pelo povo de Summerforth como escravos. O jovem apenas se senta no chão, faminto e derrotado, quando Ars se aproxima e oferece um pedaço de pão. Isso surpreende o homem, que se apresenta como Ray, enquanto os presentes se perguntam por que o futuro senhor está tentando ajudar Amon. No início, Ray parece cético,
mas devagar pega o pão e começa a comer faminto, enquanto Ars usa seu olho mágico para checar suas estatísticas. Para sua surpresa, esse cara é um craque com habilidades de nível A e S, lembrando Lord Raven, seu pai poderoso. Ao perceber que ele se tornará um dos mais fortes do reino, seus olhos brilham, enquanto Ray o acha assustador e se afasta. Após agradecer, o futuro senhor segue até um beco, enquanto Ray pede para deixá-lo em paz. Ars revela ser filho de Lord Lovent e oferece emprego como guarda-costas, prometendo comida saborosa. Ray aceita e vão à casa de Ars, onde se sentam à mesa de jantar. Pratos incríveis são servidos a Ars, que olha alegremente para Ray, mas vê que a empregada racista trouxe a ele um prato velho com feijão. Ela diz que não pode servir a Malcolm a mesma comida do futuro Lorde. O mordomo manda ela sumir após comer. Ars fica chocado com o racismo desse país, mas, diferente de uma garota branca americana, ele age e arrasta sua cadeira ao lado de Ray, convidando-o a comer junto. A empregada e o mordomo tentam intervir, mas Ars manda calar a boca, pois Ray é seu convidado. A empregada prontamente lhe serve ainda mais comida deliciosa. Ray fica extremamente feliz em poder comer. Após isso, Ki revela que trabalhou em um grupo de mercenários que o criou desde pequeno. Mas, em uma batalha recente, todos morreram, deixando Ki sozinho neste mundo frio e cruel. Ars sente muita pena de Ki e leva Ray ao quarto de seu pai, expressando seu desejo de contratar Ki como guarda-costas. O pai racista dele olha para Ray e nega a permissão, alegando que os Malkins são inúteis e não possuem habilidades verdadeiras. Ars enfrenta o pai e diz que seus instintos indicam que Ray possui talentos divinos, que nenhuma pessoa comum em todo o continente pode igualar. Então, o pai concorda em dar uma chance a Ray. Ele afirma que Ray terá que passar por um teste, que consiste em derrotá-lo em combate. Ars fica apavorado, pois seu pai é um monstro e um dos melhores espadachins de todo o continente. Ele tenta argumentar que não será uma luta justa, mas seu pai o ignora e começa a caminhar em direção ao campo de treinamento. Ele solicita um par de espadas de madeira, enquanto os guardas e outras pessoas no campo começam a chamar Ray pela palavra M. Raven explica as regras, que, são que se Ray conseguir acertar um único golpe nele dentro do tempo estipulado, ele será contratado como guarda. Mas se o senhor não puder, deixará a aldeia imediatamente. O cronômetro é ajustado, e a batalha começa quando Raven avança com um golpe poderoso, do qual Ray se esquiva, percebendo que, mesmo com uma espada de madeira, o ataque poderia matá-lo. Raven ataca novamente, mas Ray bloqueia, ainda incrédulo com a força e velocidade do senhor. Big Daddy continua atacando, enquanto Ray apenas bloqueia e defende, assustando Ars, mas percebe que todos os outros parecem surpresos, pois ninguém nunca conseguiu resistir a um único ataque do senhor. Raven se esforça ao máximo com seus ataques, e acerta Ray no ombro, forçando-o a cair no chão. Mas, para surpresa de todos, Ray se levanta novamente e decide continuar com tudo. Com uma expressão séria, ele corre em direção a Raven, que tenta contra-atacar, mas Ray se esquiva e desliza por baixo dele, apenas para atacar por trás. Usando os raios de sol a seu favor, ele cega o Lorde. Mesmo após esse evento, Raven ainda consegue bloquear o ataque, mas essa é a primeira ocasião em que alguém ousa atacar o senhor. Quando Ray estava começando a entrar no ritmo, Raven informa a ele que o tempo se esgotou, mas opta por conceder a vitória a Ray, pois ninguém jamais chegou tão próximo de acertar um golpe nele. Ars fica extremamente feliz e parabeniza Ray, enquanto seu pai elogia Ars por ter conseguido encontrar mais um indivíduo talentoso, afirmando que ele realmente parece possuir uma habilidade que foi dada por Deus, enquanto os guardas e soldados cercam Ray, pedindo dicas e implorando para treinar com ele. Mais tarde, Ray veste um vestido para simbolizar sua aceitação na casa e jura lealdade a Ars. Meses se passaram desde que Ray entrou na ARS e começou a trabalhar lá. E embora no início os outros fossem um pouco racistas por sua cor de pele, todos passaram a gostar dele. Ele luta e ensina soldados a melhorar suas habilidades. Desde as aulas com Ars Tutor, sua inteligência disparou, tornando-se o mais inteligente da casa. Ray conquistou as criadas que antes o odiavam, agora gostam dele por seu comportamento e beleza. Recentemente, Ray e Ars têm sessões de estudo juntos, lendo sobre a história deste continente ao lado de a situação política atual, em cada área. Eles leram que o reino Summerforth já foi uma grande força e o mais forte. Mas, conforme Ray, o reino está em declínio grave, pois o antigo rei morreu e o novo rei tem só 8 anos. Todo o poder está com os políticos ao redor do jovem rei,
tentando usá-lo para ganhar mais poder. Devido a todos esses fatores, o governo não está conseguindo governar de maneira adequada, o que tem levado a várias revoltas em todo o país. E por conta disso, os lordes e duques dessas regiões começaram a ignorar o reino, mantendo seus próprios exércitos pessoais para lidar com esses conflitos. Ars percebe que, até agora, o condado deles não experimentou nenhuma revolta. Mas o fato de seu pai estar treinando diariamente e se preparando para conseguir mais soldados indica que conflitos podem surgir em breve. Futuro. Ele decide encontrar pessoas mais talentosas, como Ray, para ajudá-los em caso de guerra. Embora não queira isso, Ars pergunta a Ray onde a guerra começaria se ocorresse. Ray responde que seria no condado próximo, cujo Lorde é velho e frágil. O Lorde pode morrer a qualquer momento, e a guerra provavelmente começará. Sobre sucessão, Ray diz que o Senhor tem 2 filhos, o mais velho, que deveria herdar, mas o mais novo é mais capaz e será um melhor líder. Se o conflito não for resolvido antes da morte do Senhor, os irmãos lutarão, e o reino escolherá lados. Ars pergunta qual lado seu pai escolherá, e Ray responde que provavelmente escolherão o irmão mais velho porque, segundo as leis, ele é o herdeiro legítimo. Ars pensa que seu pai ainda está vivo e pode lidar com os problemas, mas teme que algo dê errado e ele se machuque. Ray diz que devem buscar talentos para fortalecer a posição e segurança. Ars concorda, e ambos se preparam para ir à cidade vizinha em busca de talentos. Ao caminhar pelo jardim, Raven os parou e disse para ficarem atentos a um bom mago, que pode ser a chave para vencer uma batalha perdida. Ars sabe que seu pai não tem talento mágico, e uma vez deu a Ars uma gema mágica para despertar seus poderes, mas ele não tinha aptidão, e seu pai nunca mais pediu que tentasse. Eles saem de seu condado e vão para a cidade vizinha, maior que a do vilarejo. As pessoas daqui parecem mais ricas do que as de sua cidade natal. Ele diz a Ray que quer que seu condado seja assim um dia, e Ray apenas sorri enquanto Ars busca talentos na população local. Infelizmente, ele não encontra ninguém com habilidades acima da média e se senta um pouco cansado. Ray o tranquiliza, dizendo que esta cidade tem 50.000 pessoas, 10 vezes mais que seu vilarejo, então certamente encontrarão alguém. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, Ars notou um beco sujo e estreito onde pessoas pobres dormiam ao relento. Surpreso, ele não esperava que uma cidade tão rica tivesse tanta pobreza. Ray ensina que onde há ricos, há pobreza extrema. Isso faz Ars repensar seus sonhos de transformar seu vilarejo em uma grande cidade. Pouco tempo depois, eles entram no mercado principal, e os olhos de Ars começam a brilhar ao ver tantas coisas sendo vendidas. De repente, ele ouve um homem anunciando que vende ovos de dragão importados de outro continente. E Ars é rapidamente convencido da ideia de ter um dragão de estimação que ele pode montar sempre que desejar. Ele logo pergunta ao vendedor quanto eles custam, e com um sorriso no rosto, o vendedor responde que venderá esses ovos extremamente raros pelo preço de 1 prata cada um. Ars logo diz que comprará 3 e começa a procurar dinheiro na bolsa, quando Ray o empurra e coloca um punhal na garganta do vendedor. Ele acusa o vendedor de vender um item falsificado da Noble, punível com a morte, mas o vendedor afirma que não fez nada errado. Ray diz que não é possível importar esses ovos oficialmente ou legalmente, pois desde o ano passado, a importação de outros continentes foi proibida, o que significa que, ou ele mente ou esses itens foram contrabandeados ilegalmente. Além disso, ovos de dragão são muito raros. Então, como um idiota como ele conseguiu tantos? Ele se prepara para eliminar esse mentiroso quando Ars o força a parar. Ray volta a si e se desculpa com Ars, aceitando qualquer punição. Mas Ars diz para não se preocupar. Mais tarde, eles almoçam quando Ars decide comprar uma sobremesa em uma barraca. Para sua surpresa, um batedor de carteira se depara com Ars, rouba sua bolsa de dinheiro e foge com ela. Ray imediatamente agarra Ars e começa a correr atrás do ladrão, que começa a se movimentar entre a multidão. Mas Ray consegue tirar a capa e revelar uma jovem garota de cabelos azuis. A garota corre para um beco, e quando Ray chega lá, vê a garota sendo cercada por alguns bandidos, enquanto um deles a esmurra no chão. Ars tenta impedi-los, mas o líder fica furioso com ele e tenta dar um soco. Mas Ray imediatamente agarra seu braço e lhe dá um soco nas entranhas, deixando-o inconsciente. Os outros 2 homens correm para atacar, mas Ray também os ataca rapidamente,
derrubando-os no chão e forçando-os a fugir. Ars olha para a garota por meio de seu olho mágico, que revela que essa jovem possui habilidades mágicas de alto nível. Ele não acredita no que vê, pois as estatísticas de magia são impressionantes. Então, ele rapidamente pede que ela se junte a ele como sua vassala. Rei avisa que a garota é uma ladra, mas Ars ignora e promete uma vida confortável, com salário e boa comida. A garota encara Ars com desprezo e diz que prefere morrer a trabalhar para um nobre mimado como ele. De acordo com ela, todos os nobres são pessoas más que enchem seus cofres às custas dos pobres. Ela mesma foi levada como escrava de um nobre, mas fugiu, e é por isso que esses homens estavam tentando capturá-la de volta. Ars tenta argumentar com ela e diz que ela seria uma excelente maga, mas a garota responde que nunca experimentou magia antes. Rei percebe que é uma causa perdida e pede que a garota devolva a bolsa, o que ela faz sem discutir. De repente, um grupo de pessoas de pequeno porte entra no beco e começa a se amontoar em volta da garota, pois ela está tomando. A Ars se sente mal e entrega a bolsa de dinheiro que Ars já havia dado. Ars se sente mal e entrega a bolsa novamente, e eles partem rapidamente enquanto a noite cai. Naquela noite, Ars se senta na varanda, refletindo se algum dia encontrará aquele talento novamente. De repente, houve um grupo de crianças chorando e gritando pela garota ladra. Ars desce imediatamente para perguntar às crianças o que aconteceu, e todas choram, dizendo que 3 homens atacaram e levaram Char com eles. Enquanto isso, Char é levada para o outro lado da cidade, onde os capangas a jogam no chão diante do comerciante de escravos. Eles a agridem, mas ela suporta tudo sem derramar uma lágrima. O traficante de escravos avisa os capangas para protegerem o rosto dela, pois o nobre que quer comprá-la deseja que ele continue belo. Os capangas prometem cuidado, mas um deles nota a bolsa de dinheiro que Ars deu a ela e a toma. O escravo se aproxima de Char e vê que ela tem dinheiro. De repente, Char levanta, pega a bolsa do hooligan e tenta fugir. Mas os capangas são mais rápidos e a prendem no chão. O traficante diz que ela deve aceitar seu destino, pois mesmo que fuja, viverá miserável e morrerá horrivelmente. Antes que ele a desmoralize mais, a porta se abre, ferindo violentamente o guarda. Quando Ray entra na sala, ele bloqueia o primeiro soco e enfrenta os 2 capangas seguintes com enorme facilidade, enquanto lança sua faca no homem ao lado do traidor. O escravizador rapidamente diz a todos para pararem, para que possam conversar. Mas então, Ars entra correndo na sala e pergunta a Char se está tudo bem. A garota parece surpresa ao vê-lo ali, enquanto o traficante de escravos percebe que esse jovem parece ser um nobre, pelo jeito que se veste e fala. O traficante de escravos pergunta calmamente o que pode fazer por ele, e Ars responde que quer a libertação imediata da garota. O traficante diz que não pode, pois vender escravos é legal nesse condado. Ars afirma que não se importa com isso. Quando Char diz para ele fugir se quiser se salvar, ele se vira para olhá-la e verifica suas estatísticas novamente, descobrindo que sua ambição é 1, o que significa que ela tem totalmente. Ele perdeu a esperança no futuro. Fala que todos merecem ter futuro com expectativa. O escravizador ri, dizendo que o futuro de um escravo é servir. Ars, furioso, manda parar de rir, pois adultos devem garantir a segurança das crianças. Ela diz que decide seu futuro, não ele. Char fica profundamente tocada ao lembrar que não sabe a última vez que chorou. Desde jovem, lidou sozinha com a vida, vagando pelas ruas, ficando em becos durante tempestades e invernos, observando pessoas com vidas mais fáceis. Era forçada a roubar para sobreviver, mas não conseguia sustentar a si mesma ou a outros, por mais que tentasse. Vê-la sendo defendida a emocionou, e as lágrimas rolaram pelo seu rosto. O traficante de escravos já está irritado, e diz que falava com respeito porque o garoto era nobre, mas agora ele atrapalha os negócios sem razão, e chegou cedo demais para estar tão acordado. Um grupo de capangas desce as escadas e o cerca enquanto ele ameaça machucá-los, mas Ars apenas olha para Ray, que diz para não se preocupar, pois tudo está sob controle. Um capanga diz a Ars para atirar, pois odeia crianças barulhentas, mas Ray o agarra pela garganta e o levanta antes de jogá-lo no chão. Ele avisa que falar mal de Lord Ars foi um grande erro e que pagarão com a morte. Ele pega sua adaga, enquanto um hooligan quebra uma garrafa e manda cercarem Rei, pois está sozinho. Porém isso falha, pois Rei desvia de cada ataque com precisão e elegância,
cortando 2 deles no abdômen e lançando sua faca em outro. Antes que ele pudesse prosseguir, um capanga o agarra por trás com uma faca, mas Reis o derruba no chão, assustando o escravizador, que chama os magos. Os 2 magos rapidamente entoam feitiços de fogo e os lançam em Ray, que atravessa a magia com facilidade e também os derrota. Nesse ponto, o traficante de escravos está apavorado e usa seu trunfo. Um homem gigante surge do andar de cima, bebendo cerveja. Ao descer, pergunta o que está acontecendo. O escravizador explica, enfurecendo o homem, que se prepara para expulsar todos. Char diz a Ars que ele deve fugir, mas Ars verifica suas estatísticas e diz que será uma luta fácil. E assim como ele mencionou, Rei desvia facilmente do primeiro ataque ao se pendurar no lustre. Em seguida, ele salta para baixo e o chuta no rosto. O homem, furioso, corre para tentar agarrar Rei, mas ele é muito forte e excelente em lutas. Rapidamente, termina a briga com um uppercut certeiro no queixo, nocauteando o homem gordinho. O traficante de escravos fica bastante assustado e diz a eles que o que estão fazendo é ilegal. No entanto, Ars pega uma bolsa cheia de moedas e diz que pretende comprá-la. O comerciante diz que já vendeu a menina. Ray avisa que levarão a garota de qualquer forma, com ou sem dinheiro. O comerciante cede e vende Char para Ars. Ao saírem, já amanheceu. Char quer mostrar algo a eles antes de partirem. Ela os leva a uma colina onde Ars se esforça para subir, como eu, mas chega ao topo e vê a bela vista da cidade. Ela diz que era seu lugar secreto quando estava deprimida e queria mostrar a eles. Ars aprecia a vista como agradecimento, enquanto Ray lhe dá um medalhão mágico para testar sua magia. Ela coloca no pescoço e diz que não acredita ter magia, pois nunca a sentiu. Quando ela entoa o feitiço, uma grande onda de Amana surge, criando uma bola de fogo que explode no céu, deixando todos na cidade atônitos, incluindo Ars e Ray. Depois, ela encontra as crianças órfãs novamente e promete visitá-las logo antes de partir para a casa de Ars. Ao voltar, Ars encontra seu pai, que pensa que Ars comprou uma nova lava-louças. Ars fala para ele que ela é uma maga excepcional e que será muito eficaz no campo de batalha. No entanto, seu pai a rejeita, dizendo que o lugar das mulheres é na cozinha, e não no campo de batalha. Para demonstrar seu valor, Char lança uma explosão de fogo extremamente poderosa no céu, surpreendendo Raven. Ele imediatamente se rende, como um baralho de cartas, e a aceita na família Leuvent. Em seguida, todos entram em casa, prontos para as aventuras que acontecerão no dia seguinte. Já se passaram 3 anos desde o dia em que ele recrutou Char para ser seu vassalo, e desde então, seu pai participou de várias batalhas pequenas e grandes. Venceu facilmente todas elas, embora o clima de todo o continente esteja muito ruim por causa das guerras constantes. O moral dos soldados desse condado é bastante alto, graças às incríveis táticas de guerra de seu pai, e também por causa de Char, que se tornou uma mulher bonita e incrivelmente poderosa no campo de batalha. Ninguém acreditava que um mago sozinho pudesse mudar o rumo da guerra. Desde então, Raven começou a recrutar mais magos para fortalecer seu exército permanente. Além disso, Ars agora tem 2 irmãos mais novos, um menino e uma menina, ambos gêmeos. Ele verificou suas estatísticas e viu que, apesar de serem muito jovens, têm algumas habilidades de nível UHS. Ars tem procurado mais talentos, mas não tem tido sorte há algum tempo. Mas Ray lhe diz que encontrou algumas informações sobre 2 irmãos caçadores que supostamente são muito habilidosos. Ars se anima imediatamente e lhe diz que eles devem ir ao encontro deles e verificar se suas habilidades são reais ou não. Pouco tempo depois, ele vai para a floresta com Ray para encontrar a pequena cabana na floresta onde os caçadores vivem, quando são interceptados por Char, que está sentado em um galho de árvore comendo um sanduíche. Ars informa a ela que conseguiu obter algumas informações sobre um casal de caçadores que recentemente se mudou para essa floresta e que eles estão a caminho para encontrá-los. Char responde a ele que está disponível durante o dia, e por isso, também irá acompanhá-lo para garantir que ele esteja seguro. Ela realmente faz isso, pois o coloca entre 2 airbags para assegurar que ele esteja protegido em caso de acidente. Enquanto isso, Ray, sentindo-se ciumenta, diz a ela que talvez fosse melhor ela ir a pé, já que o cavalo está sendo sobrecarregado com tanto esforço. Peso. Ela menciona que tem lutado em muitas guerras e conseguido resultados, então talvez ele devesse mostrar algum respeito. Enquanto discutiam, alguns arbustos começam a farfalhar e um javali surge do nada, assustando o cavalo, mas é rapidamente abatido por uma flecha. De repente,
Dois homens saem dos arbustos densos, felizes por terem conseguido abater o animal, quando avistam os convidados. Eles imediatamente se aproximam e perguntam se estão bem, já que não sabiam que havia pessoas por perto. Ars diz a eles que estão bem, e pergunta se são os irmãos Hunter que se mudaram para cá recentemente. Os irmãos confirmam que se mudaram para cá recentemente. Então Ars verifica rapidamente suas estatísticas e percebe que eles têm estatísticas bastante decentes. Essas estatísticas estão bem acima da média, mas não são nada extraordinário. Os irmãos o levam de volta para a casa deles, onde o pai os trata com um monte de carne fresca da caçada sobre a mesa, pedindo desculpas se não foi suficiente, pois ele não fazia ideia de que o Senhor pode visitá-lo. Ars sorri alegremente, dizendo que isso basta, enquanto Char não resiste e começa a aproveitar o banquete. O pai pergunta a Ars o motivo da visita, e Ars responde que ouviu histórias sobre seu filho ser um grande caçador. Ele quis conferir pessoalmente e, após analisá-los, afirma que deseja que se juntem ao exército do condado de Lovent, pois podem ser muito úteis lá. O pai está mais do que feliz, pois mal consegue acreditar que seus filhos podem ter a chance de se tornarem soldados-baleia de alto escalão. Ars perguntou sobre o filho mais novo. Char nota que um garotinho tenta roubar um pedaço de pão e foge em silêncio, mas o pai o repreende, dizendo para ele se apresentar corretamente. Ars não dá muita importância a isso, mas decide verificar suas estatísticas mesmo assim. O que ele vê em seguida é surpreendente, pois o garoto possui 100 de intelecto, e é um tático de nível S. Ele derrama toda a bebida e começa a tossir, enquanto pensa que essa quantidade de intelecto é verdadeiramente lendária. Ele duvida que alguém em todo o reino possa superá-lo em termos de inteligência. Seu pai se desculpa pelo garoto e comenta que, ao contrário de seu irmão mais velho, Rose é muito desajeitado. No entanto, os olhos de Ars estão arregalados, enquanto ele olha para Rose e diz que definitivamente quer fazer dele sua vassala. Isso surpreende o velho e também seus filhos, que não conseguem acreditar no que ouviram. O pai pede a Ars para reconsiderar, pois Rose será apenas um incômodo. Mas Ars se aproxima da criança e pergunta animado se ela quer ser sua vassala e trabalhar para ele. O menino olha assustado, achando que será forçado a pegar em armas e lutar. Ele começa a chorar e recusa, dizendo que morrerá facilmente. Seu pai o repreende por falar assim com um nobre, mas Rose apenas foge e se esconde no quarto. Ars está triste porque é rejeitado o tempo todo, mas o pai pede desculpas a Ars, alegando que Rose não presta, pois desde que sua mãe morreu, Rose se fechou sozinho no quarto, e ao contrário de seus irmãos, nunca praticou arco e flecha ou rachadura de madeira, o que o torna um péssimo caçador. Ars diz ao pai que a força física não é tudo, e que, ao contrário de seus irmãos, ele tem uma inteligência incrível, que o tornará um excelente estrategista. Ars não quer desistir, e diz ao velho que tentará convencê-lo mais uma vez. Ele entra na sala e vê o garoto lendo um livro, mas assim que vê Ars, ele começa a chorar novamente. Ars tenta acalmá-lo, afirmando que nunca lhe fará mal, e pergunta se ele gosta de ler livros. O garoto responde que sua mãe costumava ler livros para ele, mas esse é o único que eles têm. Então ele continua lendo-o sempre que se lembra dela. Ars decide adoçar um pouco o negócio, e promete que tem uma biblioteca gigante em sua casa, onde ele pode encontrar todos os livros imagináveis. Isso atrai o jovem garoto, mas ele pergunta se pode levar um livro, e Ars concorda. Mais tarde naquele dia, eles voltam para a mansão com os 3 irmãos, mas Rose começa a chorar imediatamente quando um bom garoto tenta brincar com ele. Ars pede a Char que faça um tour pelo local com os irmãos mais velhos, enquanto ele leva Rose de volta à sua biblioteca. O garoto fica imediatamente encantado com a grande quantidade de livros que há no local, e começa a escolhê-los, enquanto Ars diz que também precisa estudar e que se encontrarão mais tarde. Algumas horas se passam, e Ars acorda de repente, percebendo que dormiu enquanto estudava. Ele imediatamente corre para baixo, com medo de que Rose possa ter fugido, mas no momento em que entra na biblioteca, percebe que Rose também está dormindo, cercada por uma tonelada de livros. Ray diz a Ars que o garoto é incrível, aprende palavras novas rapidamente e tem raciocínio profundo. Ars verifica suas estatísticas e vê que aumentaram muito, o que é incrível. Finalmente, os irmãos chegam e zombam de Rose por estar cercado de livros, já que ele nem sabe ler. Isso surpreende Ars, que pergunta sobre o que falam. Os caçadores respondem que, além da mãe deles, ninguém sabia ler, pois são caçadores, e Rose só ouvia histórias dos pais.
Ele mencionou que Rose era sua mãe quando estava viva, mas ela nunca o ensinou nada. Então, Rose finalmente acorda, e Ars pergunta a ela como ele aprendeu a ler. Rose responde que ele aprendeu a ler apenas ouvindo o que sua mãe dizia e associando isso às formas no livro. Isso realmente surpreendeu os irmãos, que disseram a ele que ele tinha apenas 2 anos de idade quando isso aconteceu. Então como ele poderia se lembrar? Mas Rose lança uma revelação, ao afirmar que ele basicamente se lembra de tudo desde o dia em que nasceu. No dia seguinte, Ars decide aumentar a confiança de Rose, dizendo que arco e flecha não são a única forma de caçar. Ele pode aprender a fazer armadilhas. Rose responde que já pensou nisso, mas nunca teve confiança. Então Ars sugere que ele tente. Algum tempo depois, o velho chega à selva e vê uma grande armadilha no meio dela. Os irmãos mais velhos contam, animados, que Rose fez a armadilha sozinho e já pegou muitos javalis. Rose explica que notou que os javalis machos se irritam com a cor amarela, então pintou a porta suspensa dessa cor, fazendo o javali bater nela e ficar preso. Além disso, ele pendurou uma erva especial ao redor do limite para afastar as fêmeas e os bebês, pois não gostam do cheiro. Isso garante que eles não caçem muitos bebês, o que poderia reduzir a população e causar extinção. Ele olha esperançoso para o pai buscando aprovação, mas não a recebe, ficando ainda mais triste. Naquela noite, ele se senta sozinho em seu quarto, culpando-se pela morte da mãe, que adoeceu após seu nascimento. Ele chora sozinho quando ouve seus irmãos e o pai subindo no telhado para beber. Os irmãos perguntam por que o pai era tão duro com Rose, e o pai começa a chorar, dizendo que a culpa é dele por ser sempre rígido com ele, apenas porque Ars era ruim na caça. Ele afirma que está sendo frio com ele neste momento porque quer que Rose o odeie, para que ele sinta que não precisa do pai e parta para a casa do Lord Ars, onde suas habilidades serão muito bem recompensadas e ele terá uma vida feliz. Rose ouve tudo isso e chora, percebendo que seu pai o ama. Na manhã seguinte, Ars vem buscar os irmãos mais velhos, pensando que Rose nunca concordaria em ir. Porém, para a surpresa dele, o menino sai correndo com uma bolsa enorme. Ele declara ao pai que nunca será capaz de odiá-lo e promete que se tornará um grande homem. Além disso, diz que voltará para o pai e que viverão juntos para sempre. O pai começa a chorar e, por fim, todos os irmãos fazem juramentos de lealdade ao jovem Lorde, tornando-se seus vassalos, ansiosos pelas aventuras futuras. Passam-se mais 3 anos, e quando Ars completa 9 anos, seu pai adoece. Pede a ele que o deixe liderar o exército na guerra em vez dele, mas o pai se recusa. Há 1 ano, o Duque de Mission faleceu de velhice, e nomeou seu filho mais novo como sucessor. No entanto, o irmão mais velho se recusou a aceitar o testamento e acusou o irmão de tê-lo manipulado para se tornar o novo duque. Como o irmão mais velho havia demonstrado recentemente grandes feitos na guerra, muitos nobres o apoiaram na guerra de sucessão. Isso fez com que Mission fosse dividida em 2 por causa de uma guerra civil. E o vizinho ducado de Sites aproveitou a chance para invadi-la, tornando as coisas ainda mais tensas. Ars acredita que deve ir para a guerra, mas seu pai lhe diz que há coisas mais importantes que ele precisa fazer, já que sua noiva está vindo para cá. Ars se apavora ao ouvir sobre e seu pai comenta que ele deve ter se esquecido de lhe dizer que estava noivo antes mesmo de nascer. Ele entrega uma carta ao filho do noivo, e Ars rapidamente corre para avisar os amigos sobre a emergência. Ele está confuso porque nunca soube que tinha uma noiva, e agora ela está vindo visitá-lo. A empregada lhe diz que a noiva já está no portão, e Ars, nervoso, vai recebê-la. Em sua vida passada, ele não tinha namorada, então está nervoso sobre como tratá-la. A garota se apresenta como Lisha, e Ars fica encantado com sua fofura antes de perceber que seu status de diplomacia é 100 e sua ambição é 80. Ele fica surpreso e pensa que Lisha é uma pessoa perigosa que pode tentar dominar sua família fingindo ser uma garota doce. No entanto, quando ela sorri para ele de repente se esquece de impedi-la de assumir o controle de sua família e começa a simpatizar com ela. Ele a convida a entrar, e Lisha e seu mordomo veem os empregados correndo para se preparar. O mordomo quase age com racismo ao ver Ray, mas Lisha o impede. Ela conhece Ray e suas conquistas no campo de batalha e pede ao mordomo que se desculpe por ser rude. O mordomo pede desculpas a Ars, que diz estar tudo bem. Então, as criadas dão a Lisha um buquê de rosas de boas-vindas, que ela aceita feliz.
Ela anda pela casa, elogiando-a e cumprimentando todos os empregados com muita educação. Ars só consegue observar ela com admiração, sem conseguir entender suas verdadeiras intenções. Em pouco tempo, eles se sentam à mesa para jantar, e Lisha aponta que ele tem um pouco de molho no rosto. Ars fica confuso, e limpa rapidamente a sujeira, enquanto reflete que Lisha é realmente ótima em comunicação e que até ele consegue conversar com ela sem dificuldade. Ela também é muito bonita, e se ele não tivesse visto sua alta diplomacia e ambição antes, já teria se apaixonado por ela. Lisha então comenta que viu a cidade de Lamberg no caminho, e que ela lhe pareceu bastante animada. Ars diz que teria gostado de mostrar a cidade a ela se o tempo estivesse bom, e Lisha lhe diz que logo estará. Quase instantaneamente, para de chover, e as nuvens se dissipam, dando lugar ao sol. Ars, assustado, pergunta a Lisha se ela pode controlar o clima. Ela nega, e explica que apenas notou as nuvens a caminho, e percebeu que iam passar rápido. Lisha pede a Ars para mostrar a cidade agora que o tempo melhorou, e ele aceita feliz. Eles vão ao mercado, onde todos cumprimentam Ars, e perguntam sobre a garota com ele. Ele a apresenta como sua, e as moças logo começam a espalhar a boa notícia. Ars rapidamente chega a um lugar onde dois comerciantes discutem, porque um entregou o tipo errado de pedras mágicas ao outro. Ars sente que deve resolver a disputa como herdeiro deste território. Senão Lisha o chamará de incompetente e tomará o território. De repente, Char chega e propõe atirar nos comerciantes para silenciá-los. Mas Lisha diz que não pode. Ela imediatamente a identifica como a mágica lendária e afirma que é uma grande fã. Lisha cumprimenta Char e pede um aperto de mão e consegue conquistá-la. Depois disso, ela pede a Ars que a deixe lidar com o conflito em troca de um pequeno favor dele. Antes que ele possa se decidir sobre o pedido, Lisha já está na frente dos dois comerciantes e pede que eles parem de brigar para não estragarem seus belos rostos. Ela se apresenta como a namorada de Ars, e os homens param de brigar, parabenizando-a. Lisha, então, fala ao comerciante de pedras mágicas para vender suas pedras mágicas sonoras a ela, já que elas não existem em seu território. Ela também propõe ao segundo comerciante que adquira as pedras mágicas de fogo que ele precisa por um preço reduzido em seu território, pois há um vulcão lá. Ela afirma que essa é a solução ideal para eles e atribui todo o crédito a Ars por ter tido essa ideia brilhante. Os comerciantes confiam nela e agradecem a Ars. Woe aproveita e pede que sempre documentem seus negócios. Após todos se dispersarem, Ars agradece a Lisha e continuam o passeio. Elas voltam para casa à noite quando Lisha quer cobrar o favor. Ars aguarda ansioso, mas Lisha apenas pergunta sobre o tipo de garotas que ele gosta. Ele fica surpreso, sem entender as verdadeiras intenções dela. Ele sabe que a inteligência dela supera a dele, mas está disposto a arriscar. Ele diz a Lisha que aprecia pessoas honestas e sinceras em suas intenções. Ela apenas sorri e diz que levará isso como referência. Naquela noite, eles jantam bem e Ars vai dormir, ainda questionando as verdadeiras intenções de sua noiva. Ao levantar o lençol, ele se surpreende ao encontrar Lisha escondida, mas ela pede silêncio. Ars diz que está na sala errada, mas Lisha afirma que veio de propósito para surpreendê-lo. Ela menciona a conversa em que ele disse que ela estava na sala errada. Ela menciona a conversa em que ele disse gostar de pessoas honestas e que ela quer ser honesta com ele agora. Ars serve chá para começar a conversa, e Lisha pergunta o que ele acha dela. Ele cospe o chá pela pergunta repentina, e pergunta o que ela quer dizer. Lisha revela que tem uma habilidade para ver as emoções de alguém, mesmo quando está escondendo. Quando Lisha encontrou Ars pela primeira vez, a emoção que ela percebeu em seu rosto foi a dúvida. Ela diz que tentou ser amigável com ele para diminuir essa dúvida, mas ao contrário, essa dúvida só aumentou. Ele até pediu que ela fosse honesta com ele. Lisha então pergunta a Ars do que exatamente ele está desconfiado. Ars percebe que todo esse problema começou porque ele deu uma olhada no status dela. Então, ele decide ser honesto e revela que tem a habilidade de ver os vários atributos das outras pessoas. Ele percebeu a diplomacia e a ambição dela, o que o fez questionar se o comportamento amigável que ela exibia era genuíno. Lisha agora entende tudo e admite que realmente tem grandes ambições. Ars pergunta quais são essas ambições, e ela cora ao dizer que toda mulher deseja encontrar um homem incrível que se apaixone imediatamente por ela. Ars também fica vermelho, criando uma atmosfera estranha entre eles. Ele percebe que é verdade que, como filha de um nobre,
Lisha precisará de um marido excepcional e compreensivo para prosperar. Então, ele pergunta o que ela pensa sobre alguém como ele, que é herdeiro de um pequeno território. Ela ri e comenta que conseguiu ler os pensamentos dele com precisão naquele momento. Ela diz que, de fato, esse território é realmente pequeno, e que se Ars tivesse se mostrado uma pessoa ruim, ela teria feito qualquer coisa para se livrar do noivado com ele. Isso choca Ars. Mas Lisha diz que agora quer se casar com ele mais do que nunca. Ela vê o talento de Ars para fortalecer a família. Lisha percebe que ele é amado pelo povo, e todos ficaram felizes ao saber que ele tinha uma noiva. Ela diz que isso prova que ele é incrível, e por isso, se apaixonou por ele. Ars fica vermelho ao ouvir isso e deseja-lhe boa noite ao voltar para seu quarto. Ele se apavora ao perceber sozinho que a ambição de Lisha era realmente bonita fora de sua porta. Lisha também está confusa com sua ousadia ao entrar no quarto de um garoto e confessar seus sentimentos, mas se sente muito feliz. No dia seguinte, ela retorna ao seu território, refletindo sobre como o mundo dos nobres é sujo, cheio de ganância e mentiras. Os nobres farão uso de qualquer método para derrubar os outros e se elevarem. Lisha sempre se sentiu incomodada com sua habilidade de ler as emoções alheias, pois as emoções das pessoas eram quase sempre desagradáveis. Ela considerava sua habilidade uma maldição até o dia em que encontrou uma mulher casada e feliz, com um homem forte e próspero. Naquele momento, ela entendeu que se também se casasse com um homem de poder e reputação excepcional, poderia escapar desse mundo repleto de negatividade. Por isso, ela se tornou perita em mentir para agradar, lendo emoções enquanto buscava uma família forte para se casar. Lisha não queria casar com Ars por sua família fraca, e a primeira impressão dele foi ruim. Ele desconfiava dela, não importava o que fizesse. Mas então, ele fez algo que a conquistou. Durante uma viagem ao mercado, Ars pediu desculpas pelas estradas difíceis para seus pés sensíveis, e trouxe uma pomada. Se os sapatos dela estivessem machucando, foi nesse instante que Lisha percebeu que Ars era uma pessoa extremamente gentil. Junto com o respeito que ele exigia de seu povo, ela imediatamente começou a vê-lo como seu homem ideal. Ela se apaixonou por ele naquele exato momento. Atualmente, Lisha acredita que Ars é uma pessoa capaz e forte, mas também é gentil. Ela não pode permitir que essa gentileza se torne uma fraqueza dele, já que um dia, ela será a pessoa mais próxima dele. Ela jura que vai destruir todos os obstáculos que se interpuserem no caminho para seu futuro feliz. Após o primeiro encontro, Ars e Lisha começam a trocar cartas frequentemente. Ars estava um pouco ansioso, pois nunca havia conversado com uma garota dessa maneira em sua vida passada. No entanto, ele consegue flertar um pouco com ela. Nas cartas, Lisha menciona que o visitará novamente, e ele lhe dá algumas sementes de flores, pois ela gostou muito das flores. Ela agradece e depois lembra que ele ainda não respondeu à sua confissão. Ars fica confuso, mas ela diz que ele pode levar o tempo que precisar, pois vai se esforçar para fazê-lo se apaixonar por ela. Eles continuam trocando cartas, e chega um breve momento em que a guerra de sucessão cessa. O pai de Ars também começa a melhorar. Além disso, ele quer dizer que também se apaixonou por ela. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se gostou, comente para a próxima parte. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o like. Obrigado por assistir e até a próxima.